Sabe o que eu percebi? Diga. Minhas anotações pro podcast é tudo baseado em piada, mano. Meu Deus do céu. No problem. Ah, tá. Dessa vez, inclusive, eu praticamente não fiz anotação. Eu tô indo nas vibes. É isso. Vamos que vamos. Burro de Balaão, temporada 1, episódio 4. E Deus disse: pega fogo, cabaré. Olá, bem-vindos ao Burro de Balão, o podcast que explica a Bíblia para pessoas comuns. Eu sou o Eric, tô lendo a Bíblia pela primeira vez, e ao meu lado está... Eu sou o William, eu estudo a Bíblia faz algum tempo, mais ou menos academicamente, depende de como você pensa nisso. E eu tô aqui para representar o outro lado. Eu li a Bíblia mais do que pessoas sãs deveriam fazer. E hoje a gente vai então continuar a nossa leitura da Bíblia, chegando próximo agora da metade do Gênesis, Abraão e Isaac, capítulos 18 ao 25. A gente vai pegar histórias interessantes aqui, que eu acho que vão dar pano pra manga. Triste. Quer dizer, bom, não sei ainda. Algum comentário inicial? Alguma... Tipo, no episódio anterior eu falei que eu não conhecia nada dessa parte. E realmente eu não lembro de nada. Não sei se eu já tinha conhecido e tal. Mas eu acho que eu já vi. Não sei se eu já vi nada, não. Eu tô tentando talvez procurar coisa na minha cabeça que talvez não existam. Mas foi interessante conhecer isso aí. Conhecer essas histórias. Os cristãos geralmente gostam bastante dessa passagem de Abraão e Isaac, porque eles equalizam ali com o caso de Jesus, né? Que um pai tendo que sacrificar o filho e assim por diante. Então, essa passagem geralmente os cristãos curtem. Meio tenso, eu diria. É um pouco tenso. Começando então vamos capítulo por capítulo? Podemos? Podemos. Então a gente vai começar aqui na aparição de Mambré, né? Isso. O primeiro capítulo, esse capítulo 18, ele é inteiro da nossa fonte eloísta. Geralmente o título que é dado para ele em várias bíblias é a aparição dos anjos a Abraão ou coisa assim. Eles, tanto 18 quanto o 19, eles são em grande maioria eloístas. Só o versículo 29 do capítulo 19 é que é da fonte sacerdotal, né? Então é uma história, essa história que vem desde os anjos encontrando Abraão e Sara até ali o negócio da destruição de Sodoma, é inteiro uma história meio que contada de uma vez. O que não significa que, por ter sido escrito por uma fonte só, que não sejam histórias juntadas. Porque se você reparar, na verdade, essa história dos três homens que aparecem para Abraão e a história de Sodoma, elas são juntadas. Você pode perceber que os três homens falam para Sara que dali um ano, quando eles voltassem, ela teria um filho. No versículo 14, acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti e Sara terá um filho. Mas ele nunca volta. Em É, nenhum capítulo os anjos voltam para trocar ideia e falar: e aí, e o moleque? Cortou o pipi dele já ou não? Então, parece que são tradições juntadas ali. Inclusive, nos comentários que eu estava lendo, essa história de Sodoma, a destruição de Sodoma com Ló e tal, parece ter sido uma história que foi juntada a essa história dos patriarcas, e anteriormente ela seria uma história do mesmo tipo que, digamos, o dilúvio, o que vai fazer um pouco mais de sentido a ação que as filhas de Ló tomam, né? Quando elas fazem o que elas fazem lá. é bem estranho. Ok. Mas vamos por parte. Capítulo 18, Abraão vê três homens na estrada. Tá lá, os bichos apareceram do nada. Chegou. Exato. Ele recebe eles muito bem, dá um não sei o que lá. E aí, quando ele faz isso, eles mandam essa. Ah, você vai ter filho. E Sara dá a risada e fala, Ela irmão, começa a falar: filho, você tá doido? na moral, Bem, nem menstruar eu não menstruo consigo. mais, tio. Agora que eu tô velha, você vem me meter essa. Ah, Vem essa. E aí eles falam, irmão, não ri não, tio. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus, como diria Racionais MCs. mas E só pra aí... deixar claro ali um negócio que você falou antes. Uhum. Esses três homens são, então, tipo, em outras traduções, tidos como anjos. É isso? Ou eu confundi tudo? Então, geralmente, algumas bíblias trazem o título como
os 3 homens que visitam Abraão, os anjos visitam Abraão. Quer ver? Deixa eu pegar uma tua Bíblia aqui, rapidão. Tá vendo? Aqui na nossa Bíblia de Jerusalém, o título do negócio é A Aparição de Mambré. De Mambré, que era a árvore lá, né? Sei lá. Isso, carvalho. Ou o bosque de carvalhos. Nessa Bíblia edição pastoral, o título do negócio já é Para Deus Nada é Impossível. Então já é um título totalmente diferente. Mas ele continua trazendo como homens ali. Eles metem 3 homens de pé. Ok, tá. Tá bem próximo, sim. Então tá bom. Mas, como a gente percebe, aparentemente, um desses homens é Deus. E os outros 2 são mensageiros de Deus, Malak. Que são traduzidos depois como angelos e depois como anjos. Até aparece aqui, bem no finalzinho ali, né? Que o cara percebeu que ela riu meio que por detrás dos panos ali, né? Ela tava escondida ali, escutando a conversa de entrona. Riu no seu íntimo, traz escrito, né? Mas fala que ela tava dentro da casa, né? Ela escutava na entrada da tenda atrás dele. Então dá a entender, pelo menos, que ela não tava à vista, assim. Sim. E aí ela dá risada, e o maluco chega. E aí, você tá rindo? Ela falou, não, imagina, eu ia rir do senhor. Ela fala, riu sim que eu vi. Quer dizer, que eu sei. E levantaram e foram embora. Tá aqui. Eu não ri. Aí Eu, sim, sim, tu riste. Barato é louco. Então é isso, a Sarah, tipo, mentindo ali desde... É pra Deus, tá nem aí. Meio que por vergonha, né? Porque é que nem eu falei, ela tava na menopausa já, né? Tipo, Sarah deixara de ter o que tem as mulheres. Não, mas ela era infértil, né? Sim, mas em algumas partes que eu vi, vem escrito deixara de seguir o ciclo das mulheres, né? Tipo, basicamente ela já tava até na menopausa. Mesmo sendo infértil, ela já tá na menopausa, infértil ao quadrado. Não, e aí o cara chega e fala, não, você vai parir, confia. Tem também essa partezinha aqui, ó, que logo quando ela ri, tipo, agora que estou velha e velho também está meu senhor, terei ainda prazer? Isso tem alguma relação com prazer de forma geral mesmo? Seria o prazer de ter o filho. Não um prazer. Não, então beleza. Então tem que procriar mesmo. Droga. E aí achar uma incongruência. Em algumas traduções vem escrito terei o prazer das mulheres. Seria ter um filho. Ok. Aí a gente tem essa outra metade do capítulo aqui, que é do 17 ao 33, a intercessão de Abraão, em que basicamente é um tipo de texto que era muito comum nessa época, que era uma narrativa teológica. Então você tem uma crença sobre um motivo, uma coisa, uma ideia, e aí você escreve uma narrativa que demonstra, que ela meio que explica essa crença que você tem. Então, tipo, basicamente a crença é que Deus nunca vai punir os justos com os injustos. Então, aí tem toda essa conversinha do Abraão, né? Essa sketch do Portos Fundos aqui. Ele mete aquela, se tiver 50 maluco top. Aí Deus fala, não, 50 maluco top, não é dar aquela segurada. Se for 45, 45 não é dar aquela segurada. Ele chega até em 10. Ele fala, mais que 10 não vou descer, porque tá parecendo o Rick, do Trato Feito já. O máximo que eu posso fazer é 10. Mas era basicamente isso, é uma ilustração de um conceito teológico, né? De que Deus protegeria os justos e não jogaria fora os justos com os injustos, o joio com o trigo, para usar um termo de parábola do Novo Testamento, né? Será que não pode expor disso de outra forma? Porque ficou muito mais sketch do Portos Fundos, tá ligado? Mas eu acho que isso demonstra bem também o jeito como Deus era visto nessa época, né? Porque, tipo, Deus tá com uma ideia na cabeça, e o ser humano chega e fala, putz, eu acho que era melhor se fosse de tal jeito. E Deus muda de ideia. Não tem aquela pegada de que, tipo, não, Deus sabe exatamente o rolê. Não, se você chegar em Deus e dar uma ideia melhor, ele ouve e fala, não, putz, da hora. Isso aí que você falou realmente é melhor mesmo. Vamos fazer desse jeito. Eu acho que é interessante. Legal, show. Mas que é engraçado. Não, de fato. Vai baixando de 5 em 5. Eu acho engraçado aqui também que parece que Deus, tipo, tá com medo de falar pra Abraão que vai destruir o bagulho, tá ligado? Ocultarei a Abraão que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa e por ele serão benditas todas as nações da terra. Tipo, Deus fez, tipo, será que eu conto pro cara, mano? Que vai que eu conto e ele me faz mudar de ideia. E é, tipo, meio que isso que acontece, né? Aí, beleza, a gente chega no capítulo 19, que nem eu falei, continua ali na fonte eloísta, né? Eloísta não, Yavista, gente. 18, 19, Yavista. E a gente tá nessa pegada e tal. Aí a gente tem realmente a destruição de Sodoma em si. Aí a gente consegue agora falar, então, sobre aquela grande questão, né? Tipo, tem até o termo sodomizar, que geralmente significa coisas nas portas do fundo. Uhum. Desculpa. As pessoas sempre levantam aquela questão de que muitas pessoas dizem que o pecado de Sodoma era a homossexualidade. Que não é o que tá bem escrito, né? Não é isso. Exato. Que dá pra entender. Porque em Gênesis 19 a gente tem a história de Sodoma e Gomorra.
E vamos fazer um resumo aqui da história e tal, para quem não leu, conseguir acompanhar. Os anjos, esses 2 anjos que estavam com Deus lá, chegam em Sodoma e eles são recebidos por Ló, sem saber que Ló é Ló. E Sem aí saber Ló que Ló é recebe Ló? os caras. Pelo que dá a entender, né? Aqui, ó, fala que tanto os instou, ou seja, tanto ele insistiu que foram pra casa dele e entraram. Então, tipo, dá a entender que eles não foram atrás do Ló, tá ligado? Ah, ok, sim. O Loki falou, tem esses caras aí diferentes, vou convidar aqui. Vou É deixar porque ele conhecer a rapaziada, não. é uma demonstração, existia um conceito, em grego o conceito se chama xenia, Xenia, que é o conceito de hospitalidade, porque nessa época, na antiguidade, não existia, tipo, tanto taberna, hotel, pousada, essas coisas. Quando você estava viajando, ou você dormia, tipo, no centro da cidade, numa praça, ou você tinha que ser convidado por alguém para passar a noite na casa dessa pessoa. Então, o conceito de hospitalidade era muito importante durante esse período. Você pode até ver, inclusive, spoilers de Game of Thrones. Você pode ver isso, o George Martin adora essa ideia. Então, o principal problema que tem lá no Casamento Vermelho é que os Frey quebram com as regras de hospitalidade, porque as regras de hospitalidade diziam que se você recebe uma pessoa na sua casa e essa pessoa come do seu pão e toma do seu vinho, essa pessoa está protegida por você. Então, ela tem que ser protegida por você e essa pessoa, em troca disso, vai te recompensar de certa forma, vai te ajudar de certa forma, e vocês meio que criam uma ligação ali. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando o Ló traz esses caras para dentro da casa dele, ele está prometendo proteção para eles e dando a hospitalidade dele para eles. Então, quando os homens de Sodoma batem na porta e querem pegar os caras, o que Ló tá fazendo ele tá protegendo ele tá mantendo essa hospitalidade que ele levantou, e quando ele fala para eles, não os façais mal, Ele oferece as filhas dele. porque entraram sob a sombra do meu teto. Ou seja, eles estão sob a minha proteção, porque eu chamei eles para cá. Então não façam isso, não quebrem a minha hospitalidade. Entendeu? Ele oferecer as 2 filhas, porque sim, ele oferece as 2 filhas virgens dele. Meu Deus, mano. E em troca dos malucos. Isso aqui tipo, esse trecho que a gente tá lendo, de 18 ao 25, ele é bizarro, tipo, do começo ao fim dele, né? Só o último capítulo ali que é mais lento, menos. É tudo dentro de um conceito diferente de o que é e o que não é uma pessoa. Mas enfim, a gente vai explicando aos poucos. Nesse caso aqui, ele oferecia as filhas dele para serem basicamente estupradas pelos homens. Uhum. Na verdade, na antiguidade, isso não ser visto da mesma forma. O que acontece? Vamos falar sobre a palavra-chave que todo mundo gosta, ideologia de gênero, no antigo Oriente Próximo. A gente tinha uma hierarquia que era observada dentro da interação entre as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente chegar em Levítico, a gente vai ter diversas leis que falam sobre a agência das pessoas sobre os próprios corpos e sobre os corpos de outras pessoas. Só que o único momento em que a gente vai ter uma lei que fala o que uma mulher pode ou não fazer em relação, por exemplo, à parte sexual, vai ser quando a gente vai falar sobre as mulheres não poderem ter relações sexuais com animais. Por quê? Dentro da hierarquia sexual que existia durante esse período, as mulheres só tinham agência acima dos animais, basicamente. Caramba. O sexo era uma coisa que era feita por uma pessoa para outra pessoa, não junto com outra pessoa. Então, um homem fazia sexo com uma mulher e a mulher recebia esse sexo, entendeu? Não existia o conceito de consentimento, basicamente. Porque o que a mulher pensava não importava. Ela tinha que agir dentro do que a sociedade dizia que ela tinha que fazer. Então, por exemplo, por isso que era pecado, temos lá em Levítico uma parte que diz que um homem se deitar com outro homem da mesma forma que se faz com uma mulher, era uma abominação. Porque o homem estava sujeitando outro homem a estar menos nessa hierarquia sexual, entendeu? O pecado, no caso, era um homem fazer um outro homem estar no papel receptivo da relação sexual, entendeu? Entendi. Da mesma forma que o pecado, no caso da mulher, era ela submeter o animal a estar... Ela tem agência sobre o animal porque o animal está abaixo, mas ela não tem agência sobre o homem, porque o homem está acima nessa hierarquia. Então, nesse caso... Por isso que aqui é tipo só mais uma quarta-feira pro Ló. Não é só mais uma quarta-feira, mas não pelo motivo que a gente pensa. Ele oferecer as 2 filhas dele para serem estupradas é uma grande coisa. Mas não uma grande coisa porque as filhas dele vão sofrer e vão ser estupradas. Mas porque ele vai perder grana.
porque ele tem 2 filhas. As 2 filhas vão receber dote quando elas casarem. Esse dote vai ser perdido por ele quando elas forem estupradas, porque ele não vai poder mais pedir dote, porque elas não vão estar mais virgens e não vão estar mais dessa forma aptas a se casarem da forma própria de um casamento israelita. Então, ele colocando as filhas dele para fora da casa e elas sendo estupradas, ele está abrindo mão do dote das 2 filhas dele. É uma coisa ruim. Mas não é uma coisa ruim porque as filhas dele vão sofrer. É uma coisa ruim porque é um desrespeito a ele e ele vai perder esse dote. Isso pode ser visto porque essa passagem de Gênesis 19 tem uma passagem meio que equivalente em Juízes 19. Juízes 19, basicamente, a gente vai ter um cara, um israelita, de uma tribo israelita, que ele está viajando, e aí ele está próximo de Jebus, que é a cidade dos Jebusitas, que seria Jerusalém, só que ele escolhe não parar em Jerusalém e parar em uma cidade da tribo de Benjamim. Só que aí, quando ele fica na tribo de Benjamim, ele é convidado por um cara para ficar na casa dele, e quando ele fica na casa dele, acontece a mesma coisa. Os homens da cidade vêm para tentar estuprar ele. O estupro também, nesse caso, não é uma... É a mesma coisa que hoje em dia. É uma forma de demonstração de poder. Então, você pegar um cara que é estrangeiro, você estuprar ele, é você colocar ele abaixo nessa hierarquia social e, basicamente, envergonhar ele. Então, o fato de que esses homens chegam na casa desse cara, numa cidade israelita, com todos os israelitas envolvidos e querem estuprar esse cara, é uma demonstração de que eles não respeitam essa pessoa e eles estão agindo de forma errada, de forma pecaminosa. E aí, o que acaba acontecendo é que esse cara, o dono da casa, oferece colocar uma das filhas dele para fora e a concubina desse visitante, isso em Juízes 19. E aí eles acabam não querendo isso, mas por fim o cara acaba colocando a concubina pra fora e ela é estuprada durante toda a noite. E aí de manhã ela vai até a porta da casa e cai de cansaço. E aí quando o cara vai sair de manhã pra seguir viagem, ela tá morta. Caralho, mano. E aí o que acaba acontecendo é que o cara leva o corpo dessa concubina pra cidade onde ele queria ir. E aí ele corta essa moça morta em 12 pedaços e manda um de cada um dos 12 pedaços para cada uma das 12 tribos de Israel. E aí cada uma dessas tribos faz meio que um conselho ali, e aí eles julgam esse crime, acham esse crime muito grande. A tribo de Benjamim não se desculpa pelo que essa cidade fez, e aí todas as outras 11 tribos fazem uma guerra contra a tribo de Benjamim, praticamente destroem essa tribo de Benjamim. Sobram tipo 300 ou 400 homens, se eu não me engano. Enfim, a história vai continuando, mas o principal ponto, o que é igual nessas duas histórias, é o problema do que eles estão fazendo é um problema de eles quebrarem a hospitalidade, tentarem colocar pessoas do sexo masculino, apesar de serem anjos nesse caso, num cargo mais baixo dentro dessa hierarquia social. E o papel da mulher, nesse caso, é demonstrar que eles estão dispostos a quebrar essa hierarquia através de quebrar essa propriedade, que eram as filhas e a concubina, dos homens, entendeu? Caralho. Então o que está acontecendo aqui é que esses homens chegam e o pecado deles não é o pecado do estupro e não é o pecado da homossexualidade, é óbvio, porque se o viajante fosse uma mulher, seria pecado do mesmo jeito nesse caso. O que eles estão fazendo que é pecaminoso é, primeiro de tudo, quebrar a hospitalidade de Ló e, segundo, não respeitar a propriedade de Ló, que no caso são as filhas dele. Foda. O clima foi lá pra baixo, tá ligado? É uma passagem meio triste. É. Mas é isso. E daí? Os anjos saem lá fora, pegam a galera e a galera vai embora. E aí os anjos basicamente falam, ó... inclusive é importante ver que diz que foram todos os homens de Sodoma. Todos, 100%. Não sobrou um. Que é pra mostrar, tipo, ó, só Ló merecia ser salvo. Exato. Aí os anjos mandam, fala, Ló, dá o pé daqui, vai-te embora, irmão. Cinco na pata do cavalo. Não olha pra trás. Sai. Leva suas filhas, leva os esposos das suas filhas e sua mulher. É interessante também outra parte da sociedade dessa época, é que elas eram virgens, mas elas eram casadas. Como que isso funciona? Porque em Israel o casamento tinha duas partes. Você tinha como se fosse tipo uma promessa de casamento, e aí eles meio que já eram considerados casados, mas não totalmente. E aí a mulher continuava morando na casa dos pais, e aí um ano depois, geralmente, um pouco tempo depois, esse casamento era efetivado de fato, ela ia morar com o marido, eles consumavam o casamento através do sexo e tal, e aí era como se fosse uma segunda parte desse casamento que finalizava tudo isso. Então elas tinham feito essa primeira parte, que é tipo essa promessa de casamento, eles já são considerados genros dele, mas não teve essa segunda parte ainda de consumar o casamento, de elas morarem com eles, por isso que elas ainda estavam na casa do pai e ainda eram virgens. Esses genros falam que Deus vai destruir a cidade, que vai destruir coisa nenhuma, e não vão junto, e aí os anjos falam para eles fugirem para a montanha, e aí de novo a gente tem aquela negociação, né? Tipo, que Abraão meteu aquela negociação com Deus, tipo, mas se tivesse 40 malucos?
Aqui é a mesma fita. O anjo que tá falando com a voz divina fala, ó, foge pra montanha. E aí Ló fala, putz, mas pra montanha é mó osso, né, mano? Eu vou morrer na montanha. Mó fita. Se eu for pra cidade ali do lado. Se eu for pra Zoar, que é o nome da cidade, né? Porque se eu for pra aquele lado, pode ser ou tá, não rola? Eu quero falar, putz, pode ser, pode ser. E é interessante Zoar ou Segur, né? depende da tradução. Aqui é Ah, Segur, ok. na de Jerusalém. Mas é interessante que a palavra que ele usa, né? Tipo, aqui, ó, faço-te ainda essa graça. Não destruirei a cidade de que falas. Depressa. Refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então, só o fato de Ló ser sobrinho de Abraão e eles terem essa relação, esse contrato, faz com que Deus não possa, eu gosto dessa palavra, não possa, porque ela vai de frente com aquela famosa palavra do Onipotente. todo-poderoso, onipotente. Eu não posso fazer nada enquanto você não zarpar desse lugar. Eu acho interessante pontuar isso. E aí, eles vão, a esposa de Ló olha pra Olha trás, pra trás. uma vibe meio Orfeu e Eurídice, né? Só um ponto que eu falei que eu não tinha, que eu não tinha visto nada disso. Eu acho que eu lembro de ter visto alguma animação, se eu não me engano, da Record sobre esse momento em que a pessoa olha pra trás e se desfaz em pedra e pó, tá ligado? Exato, tem a animaçãozinha da Record mesmo. Isso é meio que uma etiologia. Etiologia tinha uma explicação de algo. Para explicar, porque naquela região ali, perto do Mar Morto, tem vários pilares de sal. Então é meio que uma tentativa de explicar. Só que não explica muito bem, porque os pilares de sal têm tipo 4 metros de altura. Mas existe até hoje naquela região um pilar de sal que é chamado de esposa de Ló. E dá para viajar até lá e visitar e tal. Mas a menos que ela fosse gigante. O que é possível durante o período. É. Pô, mas brabo ter isso. Eu não sabia que tinha lá, não. Eu achei da hora Sim, isso, sim, mano. procura depois. Pilar de sal, mulher de Ló. Esposa de Ló, alguma coisa assim. Você vai ver que tem lá. A gente pode deixar um link para uma imagem na descrição. Pô, maneiro, hein? E é interessante que nessa região, o terreno, naquela região, ele é um terreno vulcânico. Então a camada de cima do terreno, ela é uma pedra meio que negra. Então o pessoal acha que isso é uma, tipo, como se fosse tipo aqui na onde que queimou Sodoma e Gomorra. Uhum. Não, é só o terreno mesmo. Que é assim. Não, mas maneiro pra Então, explicar também, né? Tipo, pra colocar não, na é história. legal, legal, legal. Então eles fogem, né? Eles vão para a cidade, tipo, que você quiser chamar. Aparentemente eles não veem nenhuma pessoa indo para a cidade porque as filhas de Ló acham que acabou o mundo. E aí, achando que acabou o mundo, elas decidem fazer o que, Eric? Ou criar com o próprio pai. Exato. Elas Se não embebedam. bastasse uma. Não, já é um bagulho muito bizarro. Tipo, igualzinho. Não é igualzinho, mas enfim. A questão de novo, de embebedar o sujeito, que a gente viu em Noé ali. Sim, Como se não bastasse uma só, é as duas, mano. Um em cada dia, velho. Já, porra. exato. E aí, então, elas embebedam o pai, procriam com o pai. E aí, ambos os filhos são Moab e Benami. Ambos são para ser, tipo, os patriarcas de duas tribos que existiam na região de Canaã. Moabita e Amonitas. Exato. Os Moabitas e os Amonitas. E é interessante que eles sejam irmãos, e é interessante que eles nasçam antes de Isaac, porque essas tribos provavelmente realmente entraram nessa região de Canaã antes do povo israelita entrar. Então, realmente, eles nasceram, entre aspas, antes de Isaac. Porque Isaac é pai de Jacó, Jacó é Israel. Então, os nomes, inclusive, que provavelmente são corruptelas dos nomes de verdade dessas tribos, têm significados, né? Tipo, Moab pode meio que significar Ab é pai, então Moab pode significar, tipo, do pai, então seria, tipo, filho do pai, porque ele é o filho dela com o próprio pai. Uhum. E Ben-Ami, Ben também pode significar filho ou descendente. E Ben-Ami provavelmente significaria, tipo, do meu povo, ou filho do meu povo, nesse caso. Então, tipo, filho do meu próprio pai e filho do meu próprio povo. É meio que uma. São povos que os israelitas não gostavam muito, mas que eles sabiam que eram aparentados a eles. Então a história que eles desenvolveram é que sim, eles eram aparentados porque eles são filhos do sobrinho de Abraão, mas eles são filhos de incesto com as próprias filhas dele. Então, tipo, a gente é parente, mas a gente não gosta de vocês, então vocês são incestuosos. Pô, não tinha como chegar ninguém pra falar, pô, meu, não acabou o mundo, não. Quando eles passaram por Segor, não tinha nenhum homem, ninguém, uma criança, um cachorro domesticado para Não, o mostrar que cachorro tinha também ia gente ser aí. estranho. Ah, bom. Que susto. Não, mas não pra transar com o cachorro, só pra falar, putz, tem vida aqui.
Mas isso é porque, justamente, provavelmente esse ciclo de Ló, que tem Sodoma e Gomorra, e esse ciclo de Abraão, eram histórias separadas. Quando você junta esse ciclo de Abraão, dentro desse ciclo que já tem Noé, com esse ciclo de Ló, você tem que juntar essas coisas. Então, como a história de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, e a destruição pelo dilúvio, são o mesmo tipo de história, que são histórias de destruição que a gente tem, por exemplo, no Melixe babilônico, história de Deucalião e Pirra na Grécia, e assim por diante, eles meio que se debatem ali. E como a história do Noé acabou virando uma história de destruição total do mundo, ela vem antes e ela tem prioridade. E aí a história de Ló acaba meio que fazendo as meninas parecer que elas são meio cabaça. Mas é porque na história original, provavelmente o mundo tinha acabado de fato. Curioso. Mas aí então a gente vai pro capítulo 20. O capítulo 20 vai ser a primeira vez, apesar de eu provavelmente ter falado errado algumas vezes, mas a primeira vez que a gente vai entrar em contato com a fonte Eloísta. Até agora a gente tinha visto bastante da fonte Yavista e bastante da fonte sacerdotal. Agora vai ser a primeira vez que a gente vai chegar na fonte Eloísta, tirando o primeiro versículo, que é uma mistura. Porque acredita-se que um redator tinha, antes de ser feito toda essa montagem, com todas essas fontes, um outro redator já tinha juntado a fonte Eloísta e a fonte Yavista num documento só. E esse primeiro versículo provavelmente é desse primeiro redator, para dar uma ligação com o capítulo anterior para esse capítulo, entendeu? Certo. E aí já começa já também o Abraão metendo louco já. O mesmo louco que ele meteu da outra vez, falando, É a mesma história. Minha irmã, pô. Minha irmã, Aí o cara pega a mina pra casar e a culpa é do cara, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Mas pelo menos dessa vez Deus avisou, né? Falou, Deus meteu um sonho e falou, putz, mano. Ó, o Abraão tá metendo louco no seu irmão. E o pior é que se você vê, o cara nem sabia de nada e Deus tinha transformado todas as mulheres e as concubinas dele em estéreis. Só depois que ele pagou uma fiança ali pra Sara, que Deus falou, não, cara é gente fina, vamos deixar ele ter descendência. Ele nem chegou a consumar, né? Nada. Não, né? Ali no versículo 18, pois Yahvé tornar estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque. O maluco só falou, pô, mina gata, tá? Não, putz, ela devia ser a mulher mais bonita do mundo. Solteira. Não é possível, todo mundo queria. E aí já... e aí a gente descobre que realmente ela é irmã do Abraão. Sim, aqui ele dá essa explicada, né? Ela é minha irmã, então não menti, conta. não, eu não menti, não. Quem disse que eu menti? Eu não menti. Você só não pegou a verdade completa, mas Exato, eu não menti, eu só omiti. Exato, mano. Aí a gente vem aqui pro capítulo 21, e esse capítulo 21 já é aquela mistureba de novo. O versículo 1a, 2a e o 7 é Yavista. 1b, 2b até o 5 é sacerdotal e o resto é eloísta. E a gente pode ver que isso aqui foi construído de novo, porque a gente já tem uma história sobre Agar e sobre Ismael lá atrás. Lembra que a Sara fala para ele fazer um filho na Agar, porque ela não consegue ter filho, e pedido proró. Nada que tem nessa passagem aqui indica que isso tenha acontecido. É basicamente como se fosse a introdução de Agar e Ismael aqui, porque é uma outra fonte. Aqui é a fonte E, lá atrás era a fonte J. É ainda pior quando Sara manda o moleque embora, sendo que nesse momento o moleque não fez nada. Pois é. E ainda o que demonstra essa diferença é que se a gente fosse contar o nascimento de Ismael naquela passagem, acho que, se não me engano, é em Gênesis 16, ele teria por volta de 15 a 16 anos. Mas aqui fala como se ele fosse uma criança de colo que Abraão coloca no pescoço de Agar para ela ir embora. Então, realmente. É meio perdido. E Deus falou, pode ir, vai embora, vai comigo. Basicamente. Aqui, inclusive, não que seja compreensível, porque eu ainda acho que Sara é vacilona pra cacete. Mas ela tá cuidando do filho dela, obviamente, mas também dela própria. Porque a mãe, depois da morte do marido, ela é cuidada pelo filho. Se Ismael tomasse a frente, ele poderia tomar a frente, porque ele era mais velho, o que acabaria acontecendo é que basicamente Agar provavelmente mandaria ela embora e o filho dela embora. Então o que ela tá fazendo é que, enquanto isso ainda não aconteceu, ela tá tomando a frente. É babaquice? Talvez.
Mas é como funcionavam as coisas, né? Então ela vê os dois brincando, manda Abraão fazer o moleque dar 10 na pata do viado e cair pro deserto. Quando a gente vê aqui, essa parte aqui, quer ver? Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu para Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Esse depois a mandou embora e Abraão levantou-se cedo demonstra ritualidade. Então, na verdade, não é só que ele levantou e mandou ela embora, provavelmente fez um ritual de bênção e tudo mais. Tipo, ele meio que tava num mato sem cachorro aqui, entendeu? Ele falou, putz, não tem o que fazer, vai com as minhas melhores preces. Até Deus mandou eu colocar e vai que vai. Nesse momento, ele meio que tá abrindo mão da paternidade de Ismael, mais ou menos. Porque quem decidiria, por exemplo, quem Ismael casa, geralmente seria ele. Só que você pode ver que aqui no versículo 21, quem escolheu a esposa dele foi a mãe. Então, meio que ele tá abrindo mão desse papel, tanto dos direitos quanto dos deveres. Então, ele não vai manter essa criança, que é o dever dele, então ele também não tem o direito de escolher quem essa criança vai casar e tal. Isso acaba nas mãos da mãe. Agar se perde no deserto, essa parte é mó triste, inclusive. Ela joga a criança num arbusto e se vira de costas para não ter que ver o próprio filho morrer de sede. E aí, quando ela grita em algumas versões, ou quando Ismael grita e chora em outras versões, Deus ouve. O que é interessante porque isso provavelmente demonstra que esse era o mito original de Ismael. Porque Ismael significa Deus ouve. Então, provavelmente é dessa passagem que vem o nome Ismael. Olha só. E aí, Deus ouve, dá um poço para eles ficam de boa. E Ismael é o patriarca de todas as tribos árabes. Quando a gente vai ter lá mais para frente o surgimento do islamismo, o profeta Maomé dizia ter descendência de Ismael. As tribos ali daquela região diziam ter essa descendência, e isso é posto aqui. Ismael realmente é o patriarca de todas as tribos árabes. Quando vai falar mais para frente dos filhos de Ismael, os nomes são nomes de tribos daquela época que eram árabes. Mas essas tribos, nesse momento, eram influenciadas pelos egípcios. E isso se mostra porque é a primeira vez que chama a Agar de a egípcia Agar. E, além de tudo, quando ela escolhe uma mulher para o filho, fala que ela escolhe uma mulher da terra do Egito para ele. Então, ele é o patriarca das tribos árabes, mas as tribos árabes estão sob alta influência dos egípcios. Do Egito. É basicamente isso que essa história está tentando contar. Maneiro. Nós pulamos o nascimento de Isaac, né? Talvez. Pulamos. Pulamos. Mas, enfim, vamos falar sobre Isaac primeiro. É que não tem muito o que falar, né? É. Isaac nasceu. Deus chegou lá pra Sara e falou, tá vendo? Falei pra você, confia no pai, literalmente. Confia no pai que nem me bucai. Inclusive, eles dão 2 motivos pro nome, né? Porque Isaac significa sorriso de Deus, ou algo que valha aquele que sorri. É alguma coisa a ver com sorrir. E aqui, o primeiro motivo pro nome que eles dão é que Sara disse, Deus me deu um motivo de riso. E a segunda parte é quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe deu um filho na sua velhice. Nessa parte aqui tem alguma parte que é tipo riso também em hebraico, que se perde na tradução, mas são 2 motivos pro nome. Não tem muito o que falar, por isso que nós pulamos. Ele nasceu. Bravo. Parabéns, Isaac. Mas enfim, aí a gente vai para Abraão e Abimeleque. Abimeleque, inclusive, é o mesmo maluco que tinha roubado a mulher dele da última vez. Uhum. Porque, né, a outra vez antes disso foi o faraó. E vem um cara, aleatoriamente um rei, vem trocar ideia com ele. Essa parte é dividida em 2 partes, na verdade. A parte A são os versículos 22 a 24, o versículo 27 e ou 31 ou 32. E a parte B são os versículos 25 e 26, 28 ao 30 e o 31 ou 32. Então, vamos lá. A primeira parte. A parte A é: naquele tempo Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, dizer a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me enganarás nem a minha linhagem parentela, que terás para comigo e para com esta terra, que vieste como hóspede, a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu, sim, eu o juro. Aí vai lá para baixo, 27. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Aí depois vai pro 31. Por isso se chamou esse lugar Bersabeia, porque ali ambos fizeram um juramento. Essa é a primeira parte. Okay. Aí a segunda parte que é juntada nessa parte é 25, 26, 28 a 30, 31 ou 32. Então 25, 26. Abraão repreendeu Abimeleque a respeito do poço
que os servos de Abimeleque tinham usurpado. Viu que não tem nada a ver? Na outra parte não tem poço. É junto. Porque são 2 motivos para Bersabeia se chamar Bersabeia. Porque Bersabeia pode significar o poço do juramento, o poço das 7 ovelhas ou 7 poços. Então aqui eles juntaram 2 motivos para se chamar Bersabeia. E inclusive, a gente vai ter essa mesma história sendo contada em 25. Aliás, em 26, desculpa. Com a mesma história, só que com Isaac ao invés de Abraão. Então, existiam várias histórias de como essa cidade começou a se chamar isso, e a gente tem todas as versões, ou pelo menos várias aqui. A segunda história, então, é a do poço. Então, Abraão repreendeu Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado, e Abimeleque respondeu: eu não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito e somente ouço hoje falar disso. Nem sabia que tinha poço aí, doido. Mano, mané poço, não tô sabendo de poço. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? E ele respondeu: é para que aceites da minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que seja um testemunho de que eu cavei esse poço. Um presente nessa época era meio que um contrato social. Então ele aceitar o presente significa que ele concorda que o poço é dele. Mas ele não aceitar o presente é meio que uma esnobada, tá ligado? Tá fazendo desfeita. Então é meio que Abraão dando tipo uma jogadinha, tá ligado? Ou você aceita meu presente e aceita que o poço é meu, ou você não aceita meu presente e você tá me esnobando, entendeu? E aí, então, a gente vai ter no 32, depois que concluíram a aliança em Bersabé, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Isso aqui, obviamente, é um anacronismo, os filisteus nem existiam nessa época, mas quando foi escrito, aquela terra era a terra dos filisteus, então é chamada de terra dos filisteus aqui. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabéia, e aí invocou o nome de Yahvé, Deus da eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus, que não era a terra dos filisteus ainda. Então, viu que tem 2 histórias dentro da mesma história? Isso vai ser uma coisa que vai começar a acontecer muito conforme a gente for indo mais pra frente. Vai ter várias versões sendo juntadas. Ai, ai, ai. Mas vamos então pro 22, aquela história que é Que é gostosinha. a parte mais legal, afinal de contas. Esquenta o coração, você se sente bem feliz. Que Você alegria. fala, caramba, que legal. Mas eu acho que talvez esse 22 seja legal a gente deixar pro nosso Drops, que a gente vai falar sobre o conto do Luiz Fernando Veríssimo, Abraão e Isaac. Talvez seja interessante. E aí a gente pula pro 23 e pro 24 e pro 25. O que você acha? Pode ser, a gente vai forçar o pessoal a ouvir o Drops, mas pode ser. Ué, não tô forçando, mas se você quiser assistir o Drops, uai, é a vida, né, meu bebê? Então vamos lá, se quiser conhecer o sacrifício do Abraão, É, vai no Drops Curte- aqui, curte lançou junto. o vídeo, segue e aperta o sininho. Então vamos pro 23. O 23, A gente vai pular a descendência de Nacor também. a descendência de Nacor, podemos falar, mas não é muito importante, né? A descendência de Nacor É só os nomes, né, da galera. é só nome. Essa Deixa- parte da descendência de Nacor é inteira e à vista, e só vai falar. É importante falar porque aqui fala que Batuel é pai de Rebeca. E Rebeca vai aparecer aqui mais pra frente, no capítulo 24. Mas fora isso, tem nada de importante. É legal notar que Nacor tem 12 filhos. Então, meio que 12 vai ser um número que vai continuar acontecendo, sabe? Jacó, depois, vai ter 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Ao mesmo tempo, Ismael também vai ter 12 filhos, que vão ser as tribos árabes, e assim por diante, né? Mas o importante da descendência de Nacor é que ele é avô de Rebeca. Só. Não, show de bola. E aí a gente vai para o capítulo 23, ele é inteiro eloísta, e ele vai contar sobre o túmulo. Essa história do túmulo, ela é extremamente tediosa, se você ler, mas se você ler com um comentário do lado, ela é interessante. Por quê? Essa parte é basicamente o Abraão comprando um túmulo para enterrar a Sara. E ele fazendo uma negociação de boca com a galera da cidade de Hebron, comprando um terreno e enterrando a véia. Até aí, nada de novo sob o sol. Nada de interessante. Mas é interessante que, primeiro de tudo, esse 23, ele é organizado para demonstrar justamente esse contrato oral que existia na Mesopotâmia, na Babilônia, lá, naquela região, durante esse período. E era justamente feito dessa forma. Principalmente para um cara que era um nômade que não pertencia ao território. Outra coisa que é interessante é que logo aqui no começo, quando fala Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la, e daí depois fala, depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Het. Isso aqui, essa forma de levantou-se diante do morto e antes disso veio cumprir o luto e chorá-la, isso demonstra ritualização. Então, o que ele estava fazendo, não é simplesmente fiquei triste por causa de Sara. Ele estava fazendo os rituais associados com a morte. Então, a gente vai ter
uma versão um pouco mais tardia desse processo, lá em Ezequiel, capítulo 24. Se a gente for lá para Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 ao 17, e depois 22 ao 23b, a gente vai ver aqui, ensinando como se faz esse ritual, mais ou menos. Então e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos, ata o teu turbante, e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, nem comas o pão dos homens. E fareis como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens. E tirai na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Então, provavelmente, tinha a necessidade de usar um turbante, uma proteção, uma coisa diferente no pé, provavelmente por causa de negócio de santidade do local e tal, e você não podia comer o pão dos homens, então provavelmente tinha ali um período de jejum, alguma coisa assim, que você rezava em silêncio. Então o que ele está fazendo aqui provavelmente é uma forma mais antiga disso que é descrito em Ezequiel. Show. Não é? Quando a gente vai para a venda em si, que vai de 23:4 até 23:18, a gente segue um padrão, e eu vi isso no comentário do Klaus Westermann, e eu achei muito interessante. Então, primeiro de tudo, o Abraão faz um pedido direto. Ele vai até as autoridades da cidade de Hebron, que é a cidade que ele está próximo e onde ele quer enterrar a mulher, e ele não tem direito a ter terras, porque ele é um nômade, não um cidadão. Então, ele começa se apresentando entre aspas, porque eles sabem quem ele é, mas se apresentando como, justamente, ele fala que ele é, no meio de vós, sou um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós para que leve meu morto e o enterre. Ou seja, ele está falando, eu sei que eu não tenho direito de ter terra, mas eu estou te pedindo para eu poder ter terra nesse sentido, porque é um momento diferente e específico. E aí ele chama eles de filhos de Het, que seriam os hititas. Mas durante esse período eles chamavam os cananitas, em geral, de hititas, não são só os hititas em específico. Então, no caso, ele está falando com os cidadãos nativos daquela região, da cidade de Hebron. E aí a galera responde, esses dignatários respondem, mostrando respeito. Então, eles pegam esse título que ele mesmo se deu de estrangeiro e residente entre eles, e eles falam, meu senhor, ouve-nos, tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra teu morto na melhor das nossas sepulturas. Ninguém te recusará a sua sepultura a fim de que possa enterrar teu morto. Então, eles estão, pegando o que ele falou, eu sou um estrangeiro aqui entre vocês, eles estão falando, não, você é top, você é um príncipe de Deus aqui entre nós. Pode escolher qualquer terra. Vai lá, escolhe aí. Então, mas esse escolhe aí significa, não vou te dar uma terra específica, não tô querendo. É meio que um jeito de, ter uma reticência, que se eles aceitassem totalmente, eles falavam, pode pegar tal terra, entendeu? Eles estão deixando em aberto para que ninguém quer dizer, não, pega a minha terra lá, tá ligado? Eles estão meio deixando, em aberto. É tipo um... se você quiser... Exato. E aí, no versículo 7, ele aproveita essa abertura e então ele se levanta e se curva para todos aqueles cidadãos, que é um sinal de respeito, que era comum nesse tipo de negociação. E aí ele fala, putz, eu quero então tal terra, eu quero... Levantou-se, se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me interceder por mim junto a Efron, filho de Seor, a fim de que ele me ceda a grupo de Macpela, que me pertence, que está na extremidade do seu campo, que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença, como posse funerária. Vamos quebrar isso em pedaços. Se concedis que eu leve meu morto e o enterre, ou seja, se vocês permitirem que eu faça esse enterro, porque eu sei que... Porque eu estou num período... Porque quando você toca uma pessoa morta, nas leis judaicas, você está impuro. Então, enquanto ele não fizesse esse enterro, ele não podia mais participar de qualquer outro tipo de ritual religioso. Então, ele meio que está num aperto ali, tá ligado? Intercedei junto a mim com Efron, filho de Seor, a fim que ele me ceda grupo de Macpela, que lhe pertence e está na extremidade do seu campo. Ele falando isso, na verdade, ele está falando que ele quer o campo e a gruta. Mas ele não pode falar isso diretamente, porque o campo não é necessariamente para enterro e ele, como nômade, não poderia ter território. Logo em seguida, o próprio Efron, que está sentado ali, então é tudo meio que sistemático ali. Ele não está falando, intercede comigo com o Efron, porque ele não tá aqui. Ele tá vendo o Efron na frente dele, mas ele tem que falar diretamente com os dignatários, porque isso é ritualístico daquele tipo de contrato, entendeu? E aí o Efron responde para ele, falando, não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo, eu te dou também a gruta que nele está. Isso era óbvio, porque ele estava pedindo os dois, sem pedir os dois. Faço-te esse dom na presença dos filhos do meu povo, enterra teu morto.
Primeiro de tudo, esse enterra teu morto, enterra teus mortos, ele vai ser uma coisa que vai ser bem repetida, porque isso demonstra que, ei, eu sei que você tá numa situação que é ruim ritualmente pra você, e a gente vai explorar isso. Eu sei que você tá ruim, e eu quero que você saiba que você tá ruim. Que você saiba que eu sei que você tá ruim. Ah, tá. Ok. E aí ele fala que vai dar o território. Só que isso, obviamente, faz parte do jeito que as coisas funcionam. Ele tem que oferecer e o cara tem que negar. Em nenhum momento o Abraão podia realmente falar, top, dá pra mim. Ele não podia aceitar, entendeu? E aí, então, ele se abaixa e aí ele fala, se concordas, ouve-me, eu te peço, darei o preço do campo, aceita-o de mim e lhe enterrarei meu morto. Quando ele fala darei o preço do campo, é meio que uma forma... Tô comprando. É uma fórmula que aparece em outras partes também que está falando de compras. Em Crônicas, por exemplo, aparece quando o Davi está comprando terra de um cara lá. E lá enterrarei meu morto. Então, tipo, eu sei que você sabe que eu tô fudido, então eu tô falando aqui que eu sei, que você sabe que eu sei, e assim por diante. E aí, o Efron, de novo, fala com ele. Meu senhor, ouve-me. Uma terra de 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Enterra seu morto. Ele faz parecer que não é nada. Tipo, o que é isso entre nós? 400 ciclos, 400 shekels. 400 dinheiros. Faz parecer que não é nada. Só que se você olhar em Jeremias 32:7, quando Jeremias vai comprar um terreno, que é o mesmo tipo de terreno de campo que ele vai comprar, ele compra esse terreno por 17 shekels, ciclos. E o cara quer 400. Tá super, super faturado isso aí, hein? Super faturado. Quando o rei Omri, o juiz Omri, em 1 Reis 16:24, vai comprar a terra inteira em que vai ser feita a cidade de Samaria, ele compra por 6.000 ciclos. Então o cara tá basicamente metendo o preço lá em cima, metendo a faca, e aí ele mete enterra teu morto. Então, tipo assim, eu sei que é caro, mas nem tô pouco me lixando. Enterra seu morto, você tem que enterrar seu morto. Você vai fazer o quê? Você tá fudido mesmo, né? E aí eles seguem, então, essa negociação. Ele aceita esse valor, e aí Abraão deu seu consentimento a Efron. Abraão pesou para Efron o dinheiro de que falara diante dos filhos de Het. Ou seja, ele pesou as moedas na frente de testemunhas, para demonstrar que ele fez o certo e que a propriedade então passou realmente para ele. É interessante que ele fala que pesou os ciclos, né? Porque nessa época e durante muito tempo, quando você ia comprar coisas com moeda, você pesava a moeda. Porque o que acontecia? As pessoas tinham... A moeda era feita realmente do metal de verdade. Então, os ciclos eram de prata, então eles eram realmente de prata. Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam a moeda e usavam uma outra ferramenta para raspar ao redor da moeda, na borda da moeda, raspavam várias moedas, e com esses raspas de moeda, eles faziam mais moeda. Então, quando você ia fazer compras, depois de um tempo, eles começaram a fazer isso. Eles pesavam as moedas e iam por peso. Então, era o peso de 400 moedas verdadeiras de prata. Entendeu? Era como se fosse uma unidade de peso, não só dá 400 moedas, porque pode ser que você dá 400 moedas, mas no peso, como ela foi muito cortada, ela valia menos. Então ele faz isso, eles fecham o negócio, a propriedade passa para a mão dele, porque ele pagou na frente de testemunhas, e aí ele pode enterrar a mulher dele. Outra coisa interessante também, que eu não tinha notado quando eu li direto, é que é em frente ao Mambré lá, né? Em frente àquele Sim, em frente bosque. aos carvalhos. Em frente ao bosque de carvalhos de Mambré, que provavelmente tinha algum significado religioso na época. Não, isso é interessante também de perceber. Então talvez por isso que ele até meteu a faca, né? Que é onde passou Yahvé de forma quase física ou física ali, né? Sim, sim. Inclusive, existe um lugar hoje em dia em que se diz que é essa gruta de Macpela, que dizem que encontraram essa gruta de Macpela, e em cima tem uma mesquita hoje em dia. E aí as pessoas até visitam essa caverna, só que para visitar a caverna em si você tem que ser muçulmano. Para entrar na mesquita você pode ser qualquer pessoa, mas para entrar na parte mais sagrada ali você tem que ser muçulmano. Maneiro, vai deixar a fotinha também no link aqui embaixo? Sim, sim. E aí a gente vai para o capítulo 24, que é o casamento de Isaac. Eu acho essa parte interessante, mas não por um motivo que seja da própria história. Porque a história em si é, Abraão está morrendo, ele chama o principal servo dele, que por causa de outras partes que a gente meio que tem, de outros textos meio quebrados, a gente acredita que seja Ezequiel de Damasco, lembra que a gente falou dele lá atrás? Quando a gente foi falar que, eu não tenho filho nenhum da minha semente, quem vai herdar meus rolês vai ser um servo, lembra? Que ele fala isso para Deus? Sim. Então, provavelmente é Ezequiel de Damasco, que é esse servo aqui. E essa parte aqui eu achei bizarra, e quando eu pesquisei eu achei mais bizarra, porque ele fala, põe tua mão debaixo da minha coxa, Por quê, tá ligado? eu te faço jogar por Yahvé,
o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Existia uma coisa nessa época, você já achou estranho ele pôr a mão embaixo da coxa? Sim. Você vai achar um Ah, pouco tá. pior, porque existia uma coisa nessa época que quando você estava à beira da morte, quando você queria um juramento que fosse ligado à parte da vida, porque você sabia que era uma das últimas coisas que você ia fazer na sua vida, você pedia para a pessoa jurar colocando a mão na fonte da vida. E muitas vezes, quando usa-se o termo coxa na Bíblia, significa órgão genital. Caralho, mano. Então, na verdade, Abraão tá falando aqui, irmão, pega a mão no meu pinto. Jura pra mim que você vai fazer o que eu tô falando. Pega aqui, na moral. Promete. E é isso que ele faz, ele promete. E aí ele vai pra cidade em que Abraão morava, provavelmente Harã, ou talvez Ur. É interessante porque essa parte é muito bizarra. Porque não só a gente tem um milagre, mas esse cara que nem se diz se ele é um israelita ou não, nem se diz se ele crê em Yahvé ou não, ele não só pede um milagre, como ele pede um milagre específico e ele diz para Deus, eu quero esse sinal X para eu descobrir tal coisa. E Deus vai e dá exatamente o sinal X que ele pede. Ele fala, Deus, eu quero tal sinal. E Deus fala, show, está Beleza. aqui esse sinal. Isso é muito bizarro. É coisa que em livros mais pra frente só profetas conseguem fazer. E é simplesmente o servo de Abraão que tá fazendo de boaça, tá ligado? Existe uma outra parte, inclusive, que tem esse tipo de juramento, que vai ser lá em Gênesis 47, 29. Quando Jacó tá morrendo, ele pede um juramento de José e ele faz a mesma coisa, aproximando-se para Israel, o tempo de sua morte, Israel, Jacó, chamou seu filho José e lhe disse, se tenho o teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa, mostra-me benevolência e bondade, peço-te que não me enterres no Egito. Então é um tipo de juramento feito colocando a mão no pênis, que geralmente é feito por pessoas que estão na beira da morte. É tipo um último pedido, tá ligado? Ah, ok, entendi. Mas enfim, o servo vai até a cidade, ele faz esse pedido para Deus extremamente específico. Então, se ele chegar numa moça e falar, dá um gole d'água, a moça fala, putz, dou um gole e ainda dou água pros seus camelos, ele vai saber que é ela. E coincidentemente, a moça que primeira que aparece que é gostosona e bonitona é justamente A Rebeca, Rebeca, que é filha do do Batuel. irmão de Abraão. Ok. Não, mentira, filha do filho do irmão de Abraão, então sobrinha neta de Abraão, acho. Filha do filho. Ela é filha de Betuel é filha de Nacor é irmão de Abraão. Sobrinha neta. Então a gente vai ter, de novo, ele vai até lá, leva 10 camelos, pororó. Ela faz isso, e ele vê que isso é o sinal de Deus, e aí ele explica pra ela, ele dá presentes pra ela, nesse caso ainda são só presentes, não é o dote. Bota até um piercing nela. Ele dá um piercing no nariz dela e 2 bagulho no braço. Brabo. Então piercing pode, tá na Bíblia. Exato, piercing pode. E aí, quando ela vai falar pro irmão dela, que é Labão, ele ouve isso e ele percebe que o cara deve ser muito rico, já deu esses presentes e vai chamar o cara pra entrar. É interessante que o irmão dela faça isso, porque isso demonstra que provavelmente Betuel foi juntado nessa história posteriormente. Porque eu imagino que existem outras tradições anteriores, que são apócrifas, em que Betuel já estava morto. Então, provavelmente, ele foi adicionado, até porque se ele não tivesse morto, quem teria que fazer isso era ele, mas como ele tá morto, então é o irmão dela que faz, porque ele se torna o chefe da família, o irmão mais velho. Então ele vai, chama o cara, oferece comida pro cara, de novo aquele negócio da hospitalidade. Uhum. Só que o cara não aceita a hospitalidade, não come, enquanto ele não conta a história tudo de novo, e a gente lê a história tudo. Pela terceira vez. Fucking vez. E aí você pode ver, inclusive, que toda vez que cita Betuel, aqui fala Labão e Betuel, você nunca colocaria o Batuel nessa versão. Você nunca colocaria o pai segundo depois do filho. Você sempre colocaria o pai primeiro. Então, mais uma demonstração de que esse nome não estava aqui originalmente. E assim por diante. Toda vez que aparece Betuel aqui, provavelmente é uma inserção posterior. Eles comem e bebem depois que é aceito. E aí ele quer ir embora, porque ele já cumpriu a missão dele. E o cara pede de novo. Eles fecharam aquela primeira parte do casamento, que é a promessa. Porque depois que ele aceita, aí sim, ele dá presente pros outros e o dote pra ela. Mas eles fizeram a primeira parte do casamento. Só que ele quer ir embora e ele quer levar ela já. E aí, como ele quer levar ela já, ele meio que pede que eles abram mão desse período entre os dois passos, basicamente, né? Porque eles pedem que a jovem fique ainda 10 dias conosco, em seguida ela partirá. Ele fala, não me detenhais, não sei o quê. Então, basicamente, eles perguntam pra ela se ela quer abrir mão desse período pra ficar mais com a família, e ela abre mão, e eles voltam. Já vi bastante com vocês. Vai. Deixa eu conhecer a sujeito aqui, que eu nem sei quem é. Contou uma historinha aqui. Me colocou um piercing no nariz, já tá bom, pô. Putz, de ouro, irmão. De ouro. Eu que sou alérgico à bijuteria, putz,
E aí eles foram embora. Quando eles chegam, aqui já fala que, aqui, ó, Isaac voltara do poço de Lahairoi e habitava na terra de Negueb. Isso mostra que provavelmente Abraão já tinha morrido. Apesar de no próximo capítulo Abraão tá vivo de novo, essa história do 25 provavelmente vinha logo depois do juramento lá do servo, mas foi realocado para cá, porque eles tinham que fechar algumas coisas e a gente vai falar sobre essas coisas que têm que ser fechadas depois. E aí, quando eles se veem, ela desceu do camelo e colocou um véu, o que seria, tipo, respeitoso da parte dela, e ele foi buscar ela. O Isaac falou, pô, eu vou esperar chegar aqui não, mano, eu vou lá. Achei maneiro. Ele vai buscar ela e ele leva ela pra tenda dele. Essa história de tenda da sua mãe Sara não faz sentido, porque a mulher já tinha morrido. Isso foi adicionado posteriormente. E aí ele casa com ela, e aí Isaac se consolou da morte da sua mãe. Isso não faz sentido, se a mãe acabou de aparecer aqui. Mas enfim. Isso é meio estranho também, mas tudo bem. 25. E aí eu só fiz uma anotaçãozinha, tipo, que interessante perceber que não tinha uma cerimônia de casamento, não tinha, tipo, juntou. Isso. Não tinha descrita, né? Talvez até existisse um ritual ali, mas não era feito numa igreja, nem com sacerdotes, nem nada, até porque não existia sacerdotes nessa época. Aqui parece ser tão simples, tipo, ela desceu ali do camelo e falou, chega aqui, ó, minha casinha aqui, ó, meu barraco. Pelo que parece, era muito mais, como eu posso dizer, tipo, transacional, sabe? Tipo, eu quero comprar essa mulher, tá bom. Comprei, levei por Sedex 10, chegou, é minha. Basicamente isso. Tipo isso. O cara queria ir embora logo, queria lavar a mão, e é isso. Ok. Esse capítulo 24 foi inteiro e à vista. Agora a gente tem o capítulo 25, que de novo é salada. Então, do 1 ao 4 ele vai ser Eloísta. Do 5 ao 6 vai ser aquele redator que juntou Eloísta e Yavista, que eu falei anteriormente. 11b e 21 ao 33 é só Yavista. 12 e 19 é do redator que juntou a Torá inteira. 7 ao 11a, 13 ao 18 e 20 é sacerdotal. Então, viu que é uma saladona? É porque essa parte é uma saladona realmente. Ela é um fechamento do ciclo de Abraão. Então, como fechamento do ciclo de Abraão, primeiro de tudo que a gente vai juntar mais um monte de povos que vão ser ditos que são descendentes de Abraão. Então, ele pega uma outra mulher, não diz se foi antes de Assaré e uma mulher secundária, uma concubina, ou se foi depois e ela uma mulher primária. Mas desses filhos a gente vai ter Zanran, Jexam, Madam, Madian, Gesboc e Sué. Jexam gerou Sabá e Dadã, e Dadã gerou os Assurim, os Latusim e os Lumim. Quem são esses? Não fazemos ideia. A gente sabe que Midian, ou Madian, provavelmente é os midianitas, que aparece posteriormente, mas o resto provavelmente eram outras tribos que a gente não tem conhecimento. Aí aqui dá uma explicada para tipo, por que Isaac ficou sendo o principal herdeiro. Ele fala que ainda em vida, Abraão deu todos os seus bens a Isaac, e as filhos de concubinas ele deu presentes e os enviou para longe de seu filho Isaac, para as terras do Oriente. Então, tipo, mandou os outros filhos embora, com um pouquinho de presente para os caras não querer vir tomar a herança do outro filho. E aí ele morre, basicamente. Isaac e Ismael enterraram na gruta. Aqui demonstra que justamente a história está posterior, porque aqui fala, Deus abençoou seu filho Isaac, e Isaac que habitou junto ao poço de Laarai Roi, sei lá, que é onde ele estava quando Sara chega. Então, viu que as histórias foram meio que misturadas? O da Rebeca chega, né? Isso. Sara não, Rebeca. É tanta mulher. Mentira, nem é tanta mulher. É tanto personagem. Mas enfim, para terminar de amarrar tudo, a gente fala aqui do Ismael. Ismael, todos esses nomes aqui, Sidar, Adbeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Sétima, são nomes de tribos árabes desse período. E a linhagem que vem depois, o profeta Maomé, se não me engano, vem de Nabaiot. E aí ele viveu 137 anos, depois morreu, também foi enterrado lá na gruta, eu acho. Ele habitou desde Hévila até Sur. Hévila é Etiópia, se não me engano. E Sur, que está leste do Egito, não sei onde fica. Sur é Síria, se não me engano. E ele estabeleceu-se de frente de todos os seus irmãos. Aí a gente começa o ciclo de Isaac e Jacó. E aí é no próximo episódio. Exato. Apesar de ainda ser parte do 25, mas como é parte do Isaac, vamos deixar para o próximo. Né? E é isso. Alguma dúvida, jovem mancebo? Algum comentário? Acho que foi bem da hora. Esse trecho, esses capítulos que a gente leu dessa vez. Alguns são interessantes, outros são... Mas é interessante saber as coisas por trás do... Não, é meio pombo mesmo essa parte. Eu sempre tento deixar pelo menos um núcleo narrativo ali para dar para acompanhar, mas realmente foi sofrível. E o capítulo 26, vai ser um pouco sofrido também, porque vai ser
muito repetição da parte do Abimeleque lá que foi falada com Abraão, que nem eu falei. De novo, o negócio do poço e tal. Mas tem umas partes interessantes com Esaú e Jacó e tal. Aí no próximo episódio, então, a gente vai falar sobre o capítulo 25 e a gente vai emendar fazendo um drops sobre o conto Abraão e Isaac do livro Diálogos Impossíveis do Luiz Fernando Veríssimo. E que vocês precisam ver, porque afinal a gente não comentou neste episódio. Exato. A gente pulou porque a gente é sacana. Acho que é isso. Comentários finais? Se for falar das expectativas, eu não tenho, né? Expectativas. Deixa eu ver o que tem no próximo episódio pra ver se eu posso te guiar um pouco nas suas expectativas. Por favor. Tirando do Drops, obviamente. Drops não tem Não, o próximo episódio fechado, né? Mas vamos lá. Jornada de Jacó nem eu tenho expectativas pra essa parte. Mas, rapaz. Eu tenho um pouco sim, na verdade, mas eu imagino que você não vai conhecer. É meio que a história de Esaú e Jacó, como que eles meio que tretam, e eles são irmãos, no caso, e meio que eles tretam. Mas acho que não é uma história muito conhecida. Eu acho que isso tinha na Bíblia Ilustrada da criança, alguma coisa assim que eu li. Brabo. O Esaú, geralmente, ele é tipo Thor e Loki. Eu vejo muita semelhança entre Thor e Loki e Esaú e Jacó. Então vai ser interessante. Esaú é o caçadorzão, machão, não sei o que lá. E o Jacó é, tipo, o cara meio ligeiro, que passa os bagulho pra trás e, tipo, sabe? Olha, então, tem É bem essa pegada. chances interessantes aí, hein? Não, eu acho interessante, mas eu acho essa parte aqui, eu acho que é bem chata e interessante também. Então eu não sou muito, muito parâmetro. Não, tipo, o que eu falo que é chato é porque tem muita repetição. Tipo, esse último... Sim, não, essa história que o cara faz o pedido pra Deus, aí tem um milagre, aí o milagre acontece, aí depois ele fala o que vai acontecer, aí o bagulho acontece, aí ele fala o negócio que ia acontecer, ele fala o pedido que ele fez e o negócio que aconteceu de novo. Irmão, Exato. Na moral, faltou um editor nessa parte. Só tem o redator, né? Fazer o quê? Mas então, é isso por essa. No próximo episódio a gente vai ter esse capítulo 25 e o Drops do Abraão e Isaac do Luiz Fernando Veríssimo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nisso. E na semana seguinte, a próxima parte, então, seria Gênesis do 26 ao 33, mas tem esse pedacinho do ciclo de Isaac e Jacó que ainda é 25, que é ali do 19 até o 34. Então é 25, do 19 ao 34, até o capítulo 33. Beleza? Fechou. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Leiam ou não leiam, fica a critério de vocês. E a gente se vê no próximo Burro de Balão. Siga a gente! É verdade. Siga a gente em todas as redes sociais. É tudo @burro de Balaão, TikTok, Instagram. A gente tem um Linktree também que a gente vai deixar para ficar mais fácil. Enviem e-mails para nós. A gente vai deixar o e-mail também na descrição, mas é burrodebalaão@gmail.com, se eu não me engano. E é isso. Até a próxima, pessoal. Falou! Falou!